Eu nunca vou esquecer o som daquelas batidas, abafadas e insistentes, vindo de dentro da neblina. A estrada estava deserta, mas eu sabia que alguém estava ali. Era uma tarde quente de outubro, quando eu e minha esposa decidimos pegar a estrada em direção a um vilarejo no interior do Maranhão. O plano era simples: visitar a família de uma amiga dela, passar a noite e voltar no dia seguinte. Nada demais, mas a estrada, estreita e sinuosa, parecia se estender infinitamente à nossa frente. Enquanto dirigíamos, o calor do dia começava a dar lugar ao frescor da noite. No entanto, ao invés de escurecer gradualmente, algo peculiar aconteceu. Uma neblina espessa começou a surgir de repente, cobrindo a estrada à nossa frente. Era uma neblina densa, quase como se fosse algo mais. Algo vivo. Isso está estranho, murmurei para mim mesmo, diminuindo a velocidade. A visibilidade caía a cada metro percorrido, e logo não conseguíamos enxergar mais do que 3 ou 4 metros à frente. O rádio da estrada, sempre uma companhia constante, começava a pegar chiados. "Você está bem?" perguntou minha esposa, notando minha expressão tensa. "Só um pouco desconfortável. Nunca vi uma névoa tão espessa assim. E em plena tarde." Ela apenas concordou, mas eu podia sentir sua inquietação crescente. O clima estava mudando, e não era só a temperatura. À medida que o carro avançava, o ar se tornava mais gelado e os sons ao redor se silenciavam. Era como se estivéssemos isolados do mundo. Não se ouvia nem o canto dos pássaros, nem o farfalhar das folhas. O silêncio parecia nos envolver. Foi então que a vimos. No meio da neblina, logo à frente, uma figura feminina apareceu na estrada. Ela estava parada, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como se nos observasse. Eu apertei o volante com força, tentando entender o que estava acontecendo. "Você viu isso?" minha esposa perguntou em um sussurro. Eu não respondi. Estava paralisado, os olhos fixos na figura. Ela estava vestida com algo branco, mas não dava para ver detalhes, como se a neblina a engolisse parcialmente. Não havia movimento, nada que sugerisse vida. Eu acelerei um pouco, esperando que ela se afastasse da estrada, mas ela não se moveu. Não pare, não pare." A voz da minha esposa estava cheia de medo. O carro passou por ela, mas algo me dizia para olhar pelo retrovisor. Quando o fiz, meu estômago se revirou. Ela ainda estava ali, a figura imóvel, agora olhando diretamente para nós. Os olhos dela não eram normais. Mesmo à distância, parecia que estavam vazios, como se não houvesse nada por trás deles. Meu coração disparou. Eu acelerei. A cada segundo que passava, a sensação de pânico aumentava. A névoa ficava mais densa. O carro parecia estar flutuando por uma espécie de túnel escuro e frio. "Não olhe mais, por favor", implorou minha esposa com a voz trêmula. Mas eu não conseguia evitar. Uma força invisível parecia me puxar para trás, como se a neblina e aquela figura me chamassem. Quando finalmente olhei novamente, a mulher não estava mais no mesmo lugar. Ela tinha se aproximado. Estava agora bem próxima ao carro, a poucos metros de nós. Eu pisquei, tentando entender o que estava acontecendo, mas ela não havia se movido um único centímetro. Estava simplesmente ali, flutuando quase como uma sombra na neblina. Mas então ela fez algo que me gelou até os ossos. Com a mão, ela fez um movimento lento e silencioso. Era como se estivesse nos convidando para parar. Eu não sei porquê, mas meu corpo reagiu automaticamente. Meu pé foi até o freio. A tensão era insuportável. O carro diminuiu a velocidade, quase que por conta própria. O vento gelado invadiu os vidros fechados do carro, e o som da névoa ao redor
se intensificou, uma espécie de zumbido ininterrupto. Foi quando, ao parar, eu senti uma presença ainda mais opressiva. Algo estava errado, algo muito errado. A mulher se aproximou, mais uma vez sem mover os pés, e colocou a mão no vidro. Eu vi o reflexo de seus dedos alongados e quase transparentes. Eles não estavam tocando o vidro da maneira normal. Eles passavam através dele, como se a mão fosse feita de névoa também. Ela olhou para mim, seus olhos vazios, e disse uma única palavra que me congelou na hora. Vá. Eu não entendi. Não consegui entender? Sem pensar, comecei a acelerar novamente, o mais rápido que pude. A neblina parecia abrir caminho para o carro, mas as árvores ao lado da estrada agora pareciam se curvar para dentro da pista, como se estivessem tentando nos cercar. Quando finalmente saímos da neblina, a estrada estava normal novamente. O ar quente da tarde voltou, e o rádio, antes cheio de chiados, agora estava em silêncio. "O que foi aquilo?" perguntou minha esposa, ainda pálida, mas com a voz trêmula. Eu não sabia o que responder. O que eu sabia é que a neblina já não estava mais ali, e que nós tínhamos saído dela. Mas a sensação de que algo nos seguia, que algo ainda nos observava, nunca desapareceu. Até hoje, sempre que passo por aquela estrada, sinto um arrepio percorrendo minha espinha. Não posso evitar a sensação de que, se eu parar novamente naquela curva, vou ver os olhos dela, observando de longe, esperando pela próxima vítima. A capela assombrada nas colinas. A luz da lua refletia nas paredes da capela abandonada, mas quando olhei para dentro, o que vi não deveria estar lá. Eu cresci em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, cercada por montanhas e vales. A vida era simples, tranquila, até que a curiosidade me levou a um lugar que nunca deveria ter visitado. Sempre ouvi histórias sobre a capela nas colinas. Diziam que ela era maldita, que aqueles que entravam nunca mais saíam. Mas, para mim, eram apenas histórias de fazendeiro, alimentadas pelo medo da escuridão e pela superstição dos antigos. Até que, uma tarde, eu decidi ir lá. O dia estava caindo e a névoa já começava a descer pelas colinas, tornando a visibilidade ruim. Eu sabia que a capela ficava no topo de uma montanha distante, mas não estava preocupado. Peguei uma lanterna, coloquei meu casaco e comecei a caminhar. O caminho era íngreme, cheio de pedras soltas e raízes que se entrelaçavam no solo. Eu não sabia o que me motivava, talvez fosse o desejo de descobrir por mim mesmo o que havia de tão assustador nesse lugar. Quando cheguei lá, o cenário parecia inofensivo. A capela estava silenciosa, velha, mas não parecia um lugar que poderia esconder algo realmente maligno. Sua fachada de pedra estava coberta por musgo, e as portas de madeira estavam entreabertas. A única coisa que realmente me incomodava era o silêncio absoluto que a envolvia. Não havia pássaros nem o som do vento. Apenas o eco dos meus passos. Decidi entrar. O interior da capela era mais escuro do que eu esperava. A luz da minha lanterna mal iluminava os bancos de madeira apodrecidos e o altar que parecia ter sido abandonado há séculos. Havia uma sensação de desconforto no ar, algo pesado. Eu me aproximava de um dos bancos quando, sem querer, pisei em algo estranho. Era um pedaço de vidro, cortante, provavelmente de uma janela quebrada, mas o mais perturbador era o padrão que ele formava no chão. Parecia que alguém o havia disposto ali de propósito, formando uma espécie de círculo com peças pequenas e grandes de vidro. Eu dei alguns passos para trás, sentindo uma onda de frio percorrer meu corpo. Mas o pior ainda estava por vir. Quando olhei para o altar, uma sombra se moveu na minha visão periférica.
não era possível. Eu estava sozinho. Virei rapidamente para olhar, mas não havia nada. Nada além das paredes gastas e da luz fraca da minha lanterna. Senti uma pressão crescente no peito, como se o ar tivesse ficado mais denso. A temperatura na capela caiu drasticamente. Mesmo com o casaco, eu podia ver a minha respiração sair em nuvens brancas. O som da minha respiração parecia abafado, como se o lugar estivesse tentando engolir até mesmo o ar. Eu estava prestes a sair quando uma porta, que eu jurava ter fechado, se abriu sozinha. Um rangido agudo cortou o silêncio e o som reverberou pelas paredes da capela. Eu não sabia o que fazer. Meu instinto era correr, mas algo me mantinha ali. Algo me prendia ao lugar, como se a capela quisesse que eu ficasse. A lanterna tremia nas minhas mãos. Eu tentei afastar o medo, dizendo para mim mesmo que tudo não passava de uma simples ilusão causada pelo escuro e pelo cansaço. Mas então, algo me fez olhar para o altar novamente. Foi quando vi. Uma figura quase translúcida, vestida de branco, estava em pé diante do altar. Seus olhos não eram visíveis, mas a sensação de que estava sendo observado era esmagadora. Ela não se movia, mas seu corpo parecia pulsar com uma energia gélida, como se sua presença fosse uma força que alterava a própria realidade ao meu redor. Eu tentei gritar, mas minha garganta estava seca. As palavras não saíam. Ao invés disso, eu senti uma força, uma pressão invisível que me empurrava em direção à figura. Eu não queria me mover, mas o meu corpo parecia ter perdido o controle. Meus pés se arrastavam lentamente, como se a terra sob mim tivesse se tornado pesada, e eu estava sendo puxado. Quando eu estava a poucos metros da figura, a porta atrás de mim se fechou violentamente. Eu estremeço só de lembrar do som, como se a própria capela tivesse selado minha saída. A figura diante do altar, então, se virou para mim. Não vi seu rosto, mas senti uma dor profunda, como se minha alma estivesse sendo puxada para dentro daquela sombra. E então, ouvi uma voz, fraca e sussurrante, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Vá embora. O que aconteceu depois é uma lacuna na minha memória. Eu só lembro de correr, sem olhar para trás, até que finalmente consegui sair da capela. Quando alcancei a estrada, a neblina já havia desaparecido e o ar parecia mais leve, mas meu corpo ainda estava tenso, como se algo me seguisse. Nunca mais voltei lá. As pessoas da cidade continuam a falar sobre a capela, mas agora eu sei que as histórias eram reais. Eu não sei o que estava lá, ou quem era aquela figura, mas uma coisa é certa. Às vezes, os lugares antigos guardam mais do que apenas o tempo. E se você um dia for até as colinas de Minas Gerais, tome cuidado. Talvez você sinta a mesma sensação que eu senti. E talvez, quando a noite cair, a porta daquela capela se abra novamente. A cidade que sumiu na Paraíba. Quando olhei para trás, esperando ver a estrada de terra por onde viemos, tudo havia sumido, inclusive o sinal do celular. E o som? E o céu? Sou jornalista e trabalho cobrindo histórias de cidades pequenas no interior do Brasil, lendas locais, cultura, personagens esquecidos. No fim de 2019, recebi uma dica estranha de um colega. Havia uma vila no sertão da Paraíba chamada São Jerônimo das Almas, que não aparecia em nenhum mapa atual. Segundo ele, só os mais velhos da região sabiam como chegar lá, e nem todos se lembravam do caminho. Ele disse em tom quase de piada: "Vai lá antes que ela desapareça de novo." Na época, achei que fosse só mais um daqueles lugares onde o tempo parou. Mas o que encontrei foi diferente. Foi errado. Dirigi até o município mais próximo, uma cidade chamada Sumidouro.
O nome me pareceu estranho na hora, mas não pensei muito. Lá encontrei um senhor chamado Agenor, que, ao ouvir que eu queria visitar São Jerônimo das Almas, empalideceu na hora. Aquilo lá não é lugar para cristão, ele disse. Por quê? Perguntei. Porque tem hora que ela existe e tem hora que não. Apesar do aviso, ele me mostrou o caminho. Uma trilha de barro que cortava o mato alto, sem placas, sem GPS. Mas vá cedo, ele completou, e não fique depois que escurecer. Levei comigo apenas meu gravador, uma câmera e minha mochila. Entrei na trilha no início da tarde. A estrada era sufocante, rodeada por árvores secas, e o som constante de grilos e pássaros escondidos. Após uns 40 minutos de estrada lenta, ela se abriu de repente, e lá estava, São Jerônimo das Almas. Era uma vila simples, com umas 20 casas de alvenaria antiga, todas baixas, pintadas em tons de azul e branco já desbotados. No centro, uma igrejinha com a cruz torta no topo. E o mais estranho, havia gente. Velhos sentados na calçada, mulheres estendendo roupa, crianças correndo entre as casas. Todos me olhavam em silêncio. Me aproximei da primeira casa. Uma senhora de cabelos brancos trançados sorriu de leve, mas quando perguntei se podia fazer algumas perguntas sobre a vila, ela apenas respondeu: Já passou 50 anos? Fingi não entender. Ela apenas apontou para a igreja. Fale com o padre. Segui até a igreja, mas não havia ninguém lá dentro. Apenas bancos cobertos de poeira e um cheiro forte de vela queimada. O altar estava vazio, exceto por um sino pequeno de ferro e uma Bíblia aberta em uma página queimada no canto. A sensação de desconforto começou ali, como se o ar estivesse mais denso dentro daquele lugar do que fora. Quando saí, percebi que o céu havia escurecido rápido demais. O sol que brilhava alto parecia agora escondido atrás de uma névoa cinzenta, e o ar havia esfriado de forma antinatural. Olhei no relógio, 15h17. Não fazia sentido. Voltei até a senhora da primeira casa, mas ela já não estava mais lá. Na verdade, todas as pessoas haviam desaparecido. As roupas ainda balançavam nos varais, mas as ruas estavam completamente vazias. O silêncio era absoluto. Até os grilos haviam parado. Peguei minha mochila e comecei a andar de volta pela trilha, mas não havia trilha. Onde antes havia uma estrada de barro, agora havia apenas mato fechado, como se nunca tivesse existido. Puxei o celular, sem sinal. Tentei ligar o GPS. Nada. Nem sequer conseguia marcar minha localização. Foi aí que ouvi o sino da igreja tocar. Uma única vez. O som ecoou como um trovão em céu claro. E então vozes. Muitas vozes, todas sussurrando ao mesmo tempo. Como se cada casa estivesse cheia de gente falando atrás das paredes. Voltei correndo até o centro da vila, mas as casas pareciam diferentes agora, mais deterioradas. Algumas pareciam em ruínas, com as janelas quebradas e portas pendendo nas dobradiças. Não havia sinal de vida ou morte. Havia apenas uma presença. Vi movimento na porta da igreja. Era uma criança, ou o que parecia uma criança. Ela me olhava parada sem piscar. Quando dei um passo em sua direção, ela correu para dentro. Fui atrás, mais por impulso do que por lógica. Lá dentro, a igreja estava completamente escura. A Bíblia do altar havia sumido, mas havia algo escrito no chão em letras marcadas a fogo. Fique e verá. Foi nesse momento que senti. Algo me observava, não com olhos, com o próprio lugar. Corre! Corri sem rumo, me afastando da igreja, passando pelas casas em ruínas, tentando encontrar qualquer sinal da trilha. Depois de um tempo que não sei calcular, vi luzes, faróis. Era um caminhão velho, parado na beira de uma estrada de terra.
Um homem me viu e veio correndo. Você estava onde, meu filho? Ele gritou. Ninguém vai lá desde o sumiço. Ele me contou que São Jerônimo das Almas desapareceu em 1970. Literalmente, sumiu do mapa. Alguns diziam que era castigo divino. Outros falavam em experimento militar. A vila inteira sumiu. Moradores, padre, tudo. A trilha nunca mais foi achada. Mostrei minha câmera, mas os arquivos estavam corrompidos. Meu gravador, mudo. A única coisa que restou foi a poeira nos meus sapatos e uma sensação que nunca mais me deixou. E às vezes, quando acordo de madrugada, juro que ainda ouço aquele sino tocando uma única vez no fundo da minha mente. Talvez não tenha saído de lá por completo. A sombra do caçador. Era sempre ele, parado na janela da velha casa, com o olhar vazio, esperando. Eu nunca soube exatamente o que me fez decidir ir morar na fazenda dos meus avós. Talvez fosse a busca por um pouco de paz, um afastamento da cidade, ou talvez fosse a promessa de uma nova vida em um lugar simples, onde o som dos animais e o vento no campo fossem os únicos barulhos que eu ouviria. Eu me mudei com minha esposa Lara e logo começamos a ajustar a casa. A propriedade ficava isolada no interior de São Paulo, longe da agitação da cidade. Uma casa grande e antiga, com telhado de barro, paredes de pedra e uma grande varanda que dava para os campos. Mas o que mais me chamou a atenção, logo de cara, foi a presença constante de um homem que ninguém parecia querer falar muito. Ele era o antigo empregado da fazenda, um homem chamado Antônio. Havia trabalhado lá por décadas, mas, após a morte de meu avô, ele simplesmente desapareceu. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com ele, mas as histórias que circularam entre os vizinhos eram sempre as mesmas. Ele nunca tinha se afastado muito da fazenda. Alguns diziam que ele tinha desaparecido por vontade própria. Outros afirmavam que ele simplesmente sumiu. Quando nos mudamos, não demorou muito para que eu começasse a perceber algo estranho. À noite, sempre que a escuridão caía, eu via uma figura na janela da sala. Não era possível vê-la claramente, mas era uma sombra alta, com uma silhueta que se assemelhava a um homem. Eu achava que era um reflexo ou minha imaginação pregando peças, mas Lara também começou a notar. Você viu isso? Ela perguntou certa noite, com os olhos arregalados, apontando para a janela. Eu olhei na direção que ela apontava. A sombra estava lá, parada, imóvel, observando a casa. Eu tentei ignorar, pensando que talvez fosse apenas um efeito da luz ou algum truque da vegetação do lado de fora. Mas a presença de alguém na janela não sumia. Conforme os dias passavam, comecei a sentir um desconforto crescente. Durante o dia, as coisas pareciam normais. Mas, à medida que o sol se punha, a sensação de estar sendo vigiado aumentava. A sombra na janela se tornava mais evidente e a sensação de que alguém estava ali, observando tudo o que fazíamos, não me largava. Foi quando Lara me contou algo que me deixou em pânico. Eu vi ele ontem à noite, ela disse com a voz trêmula. Eu a olhei, sem entender. O quê? O Antônio? Ela assentiu lentamente. Ele estava no jardim, lá fora. Mas, quando olhei para ele, ele apenas virou e desapareceu na escuridão. Eu sabia que isso não fazia sentido. Antônio havia sumido há anos. Ninguém o via. Mas, de alguma forma, comecei a acreditar que algo não estava certo. Naquela noite, não consegui dormir. Ouvi barulhos estranhos vindo do lado de fora, como passos suaves, mas rápidos. O som vinha da direção do estábulo, onde meu avô sempre guardava as ferramentas. Com o coração acelerado, decidi investigar. Fui até a porta da frente, abri lentamente e caminhei pelo corredor escuro até o pátio.
O frio cortante da noite parecia me envolver e uma neblina espessa começou a se formar, tornando ainda mais difícil enxergar. O vento começava a uivar entre as árvores e a luz da lua mal iluminava o caminho. Eu estava tenso, ouvindo cada som com atenção. Quando passei pela velha cerca de madeira e cheguei perto do estábulo, algo me fez parar. A porta estava aberta. Não havia razão para isso. Eu tinha certeza de que a tinha fechado mais cedo. Mas o que mais me perturbou foi o fato de que, dentro do estábulo, havia uma sombra se movendo. Dei um passo atrás. Algo não estava certo. A sombra começou a se aproximar da porta, e eu pude ver, de relance, o contorno de um homem alto e esquelético, com os ombros curvados para a frente. Ele parecia ter o corpo de Antônio, mas algo estava errado. Não havia vida nos seus olhos. Era como se sua presença fosse uma imposição, algo que não pertencia ao mundo real. Ele olhou para mim, por um segundo, com um sorriso torto, antes de desaparecer nas sombras do estábulo. Não sabia o que fazer. Quase corri de volta para casa, mas minha cabeça estava cheia de perguntas. O que era aquilo? Era possível que o espírito de Antônio estivesse assombrando a fazenda? Na manhã seguinte, Lara e eu decidimos sair da casa para dar um tempo. Mas algo aconteceu no caminho. Quando passamos pela estrada que levava até a fazenda, olhei para trás e, por um momento, vi a mesma sombra na janela. Só que agora ela não estava mais sozinha. Havia outras sombras, muitas delas, todas se movendo lentamente, uma atrás da outra, como se estivessem sendo puxadas pela mesma força invisível. Eu girei o volante bruscamente e acelerei, sem olhar para trás. Nunca mais voltamos para aquela casa. Hoje, anos depois, sempre que passo pela estrada que leva àquela fazenda, não consigo evitar um arrepio. Eu sei que a sombra de Antônio ainda está lá, esperando. E, se você passar por aquela casa, talvez veja o mesmo que eu, o vulto de um homem parado na janela, observando tudo. A maldição do rio da meia-noite? Naquela noite, o rio parecia mais vivo do que nunca, não pelas águas, mas pelos sussurros que vinham debaixo delas. Eu cresci em uma vila pequena na beira do rio Aruá, no interior do Amazonas. A vida lá era simples: pescaria, calor úmido e histórias contadas à luz de lampião. Meu pai era pescador, como meu avô antes dele, e, desde criança, ele me ensinava tudo sobre o rio, menos uma coisa. Ele sempre dizia: nunca vá até o Aruá depois da meia-noite. Nunca. Eu achava que era superstição, como muitas outras lendas da região. Ele não gostava de falar sobre isso, e quando eu insistia, ele só respondia com os olhos baixos. O rio tem fome. Em 2018, já adulto, voltei à vila depois de muitos anos morando em Manaus. Meu pai havia falecido e eu precisava resolver a papelada da casa. A vila estava igual, como se o tempo tivesse parado. Mas o rio parecia diferente, mais escuro, mais silencioso. Na terceira noite da minha estadia, fui dormir tarde, tentando organizar os papéis velhos do meu pai. Por volta da meia-noite, faltou luz. Peguei uma lanterna e fui até a varanda. A escuridão era absoluta, sem postes, sem lua. O único som era o das águas calmas do Aruá correndo suavemente. Foi aí que ouvi. Primeiro, pensei que era o vento, mas não havia brisa. Os sussurros vinham do rio. Eram baixos, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Uma mistura de vozes, algumas rindo, outras chorando, todas se sobrepondo como um canto distorcido. Me aproximei da beira da água, curioso, hipnotizado. E então eu vi, algo estava no meio do rio. Parecia uma figura humana, mas era impossível saber. Estava de costas, flutuando, imóvel.
Pensei em gritar, perguntar se precisava de ajuda. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a figura afundou, de maneira repentina, como se puxada por algo. A água, antes calma, começou a formar pequenas ondas, e os sussurros ficaram mais altos. Voltei para casa apressado, o coração batendo forte. Tranquei as portas e tentei dormir. Mas naquela noite tive um sonho. Sonhei com meu pai, parado na beira do rio, olhando fixamente para a água. Quando tentei chamá-lo, ele se virou lentamente e seus olhos estavam vazios, sem íris, sem emoção. Ele apenas disse: "Você ouviu também, não foi?" Acordei suando, com o som dos sussurros ainda nos meus ouvidos. No dia seguinte, tentei conversar com os moradores antigos da vila. A maioria evitava o assunto, mas um senhor chamado Damião, velho amigo do meu pai, concordou em falar. "O Aruá não é só um rio", ele disse, olhando fixo para o chão. "Ele leva gente. Sempre levou. Mas só aqueles que escutam. Quem ouve os sussurros já está marcado." Perguntei se havia alguma explicação, uma história, uma origem. Ele contou que, décadas atrás, um grupo de garimpeiros morreu afogado ali, tentando atravessar o rio de madrugada. Dizem que o rio os engoliu mesmo com a água rasa. Depois disso começaram os desaparecimentos. Sempre à meia-noite, sempre sem vestígios. Eles diziam que o rio queria companhia, que os espíritos presos ali arrastavam os vivos para suas profundezas. Ri nervosamente. Disse que não acreditava nessas coisas. Mas, no fundo, algo já estava me corroendo por dentro. Naquela noite, acordei de novo por volta da meia-noite. Desta vez, não por acaso. Os sussurros estavam mais fortes, mais nítidos. Era como se alguém estivesse do lado de fora da minha janela, sussurrando meu nome. Eu tentei ignorar. Me cobri até a cabeça, o coração batendo forte. Mas o som não parava. "Vem ver", era isso que diziam. "Vem ver." Levantei. Contra minha própria vontade, abri a porta e caminhei, como em transe, até o rio. O caminho era escuro, mas meus pés pareciam saber onde pisar. Quando cheguei à margem, vi novamente várias figuras, todas paradas na água, imóveis, com os rostos voltados para mim. Era impossível contar quantas. 10, 20, mais. Cada uma com uma expressão vazia, olhando em silêncio. E então, no meio delas, vi meu pai. "Pai?" sussurrei, quase sem voz. Ele sorriu, mas seus olhos continuavam escuros. Ele levantou o braço e apontou para o rio. A água começou a borbulhar. Dessa vez, não esperei para ver mais. "Corre!" Corri com tudo o que tinha. Tranquei a porta da casa, coloquei meus fones e aumentei o volume ao máximo, tentando abafar o som dos sussurros. Mas mesmo assim, eu os ouvia, dentro da minha cabeça. Na manhã seguinte, fui embora. Deixei tudo. A casa, os papéis, as lembranças. Nunca mais voltei. Hoje, anos depois, moro longe de rios. Mas de vez em quando a noite está muito silenciosa, juro que ainda ouço. Muito baixinho? "Vem ver." E sei que, um dia, não vou resistir.